Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 23 de fevereiro. A Fiocruz recebeu 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca vindos da Índia. O Instituto Butantan entregou mais 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. O governo da Paraíba decreta toque de recolher na capital, João Pessoa, e outras 143 cidades. Carros de luxo apreendidos, milhões de reais bloqueados e prisões. O tráfico de drogas é alvo de uma operação da Polícia Civil em Minas Gerais. E ainda, as compras em cartão aumentaram em todo o país e movimentaram mais de 2 trilhões de reais em 2020. A gente conta agora no Brasil TV. O Brasil TV começa com a informação da entrega de novas doses das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. As duas vacinas que já estão sendo usadas por aqui são a de Oxford AstraZeneca e a Coronavac. As novas doses são um reforço para a retomada da vacinação naquelas cidades em que os estoques, por exemplo, já tinham acabado. Dia feito de duas imagens que simbolizam mais Coronavac e mais vacina de Oxford para os brasileiros. O Instituto Butantan entregou hoje 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac. O Ministério da Saúde vai distribuir para os estados 928.600 doses. São Paulo ficou com um pouco mais de 270 mil. Até abril, o Butantan deve fornecer um total de 46 milhões de doses. E até agosto, mais 54 milhões. A partir de abril, nós dobramos a nossa capacidade de produção, porque terminamos a produção da campanha da gripe desse ano. E foi isso que permitiu nós adiantarmos um mês a entrega do total de 100 milhões. Doses adicionais poderão ser produzidas, sim, a partir de agosto, né? Terminando a entrega das 100 milhões, nós podemos produzir as 20 milhões de São Paulo, as 30 milhões do Ministério e, eventualmente, ampliar essa solicitação. E hoje o Instituto Butantan chega aos 120 anos de história em ritmo acelerado para conseguir produzir cada vez mais doses da vacina contra a Covid. Na época em que foi criado, em 1901, era outra doença que preocupava, a peste bubônica. E foi o Butantan que desenvolveu o soro para combater esse mal. O conhecimento não pode ser só gerado e guardado na academia científica. A gente também tem aqui no Instituto Butantan essa vocação de transmitir o conhecimento gerado aqui. A ciência vinda do outro canto do mundo também nos traz boas novas. Mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford, vindas da Índia, chegaram hoje ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A carga foi para o Rio de Janeiro para ser entregue à Fiocruz. O controle de qualidade vai ser feito hoje mesmo para que as doses sejam liberadas amanhã cedo para o Ministério da Saúde. A entrega mais robusta, de um total de 100 milhões de doses, deve ser feita até julho. Tivemos aí entregas muito pequenas, né, até esse momento, mas a partir aí do mês de março, principalmente abril, maio e junho, nós faremos quase que a totalidade das entregas aí, e em julho nós temos aí no nosso cronograma a entrega desses 100 milhões de doses, que até podem ser um pouquinho mais aí, dependendo dos rendimentos e das condições que nós conseguimos nessas estratégias que estamos utilizando nas duas frentes. Até agora, o que o Ministério da Saúde distribuiu aos municípios foi o seguinte: 9 milhões e 800 mil doses da Coronavac e 2 milhões da vacina de Oxford. Suficientes para vacinar menos de 6 milhões de pessoas, já que as duas vacinas exigem uma dose de reforço. E com esse estoque chegando ao fim, são as novas doses que começam a ser entregues hoje, que vão ajudar a retomar o ritmo da vacinação no Brasil. Mas como ainda é pouco para a nossa necessidade, os especialistas dizem que é urgente seguir o exemplo de países que compraram vacinas de diferentes laboratórios. São quase 80 milhões de pessoas e nós precisamos de 160 milhões de doses de vacina. Então, ainda precisamos de muita vacina para vacinar esse pessoal todo chamado de grupo prioritário. Com certeza, acelerar a campanha é uma das principais formas que a gente tem de controlar a pandemia, em especial com essas variantes que têm aparecido. Então, eu acho que é bem importante tentarmos, né, vacinas de outros produtores, né, e agilizar essa parte toda de liberação na Anvisa para podermos utilizar aqui.
E a Fiocruz já recebeu os 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. Do Rio de Janeiro, Diego Aidar é quem tem as informações. Oi, Marcelo Cosme, tudo bem? Amigos do Brasil TV, as doses vieram aqui para a Fiocruz, inclusive a gente consegue ver nesse momento, o momento em que um caminhão está sendo descarregado, um caminhão frigorífico, né, tem um ar-condicionado, por isso que você percebe que ele está com o motor ligado. Depois que as doses são descarregadas daí, elas já vêm direto para esse outro prédio bem aqui, para passar por vários procedimentos padrão, vários procedimentos de praxe. O que, por exemplo? Os técnicos da Fiocruz vão verificar se elas chegaram na temperatura correta, se os frascos estão ok, não vieram quebrados, vão trocar a etiqueta, né? Uma vacina importada, então eles botam uma etiqueta em português, o que facilita bastante a vacinação país afora, né? Uma etiqueta que tem orientações e informações importantes, e também algumas doses são retiradas para fazer um controle de qualidade. Esse trabalho vai se estender ao longo de toda a noite, madrugada. Só no fim da madrugada que essas doses devem ser liberadas para o Ministério da Saúde. E depois que tiver com essas doses, que o Ministério deve, enfim, divulgar um novo calendário para todas as prefeituras seguirem. Desses 2 milhões de doses, 180 mil vão ficar aqui no estado do Rio e 90 mil no município do Rio. E elas devem agilizar principalmente a vacinação de idosos, enquanto a Fiocruz dá agilidade e continua a fabricação própria da vacina, o que vai ajudar bastante. Até o fim do ano, Fiocruz pretende fabricar aqui mesmo 200 milhões de doses. Marcelo Cosme. E agora mais uma outra boa notícia. A Anvisa concedeu hoje o primeiro registro definitivo para uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Foi para a vacina Pfizer-BioNTech. O registro será publicado no Diário Extra, o Diário Oficial da União. Até agora, as vacinas contra a Covid que estão sendo aplicadas aqui no Brasil só têm autorização por chamado uso emergencial, que são a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. A diferença é que o registro definitivo permite o uso no sistema público e também no privado. O problema é que essa vacina Pfizer-BioNTech ainda não está disponível aqui no Brasil. Ela não foi comprada, nenhuma dose sequer ainda pelo governo federal. A vacina da Pfizer já é utilizada em 52 países. Em Sergipe, foi confirmado o primeiro caso da variante brasileira do coronavírus, que, segundo especialistas, pode ser mais transmissível e está associada ao aumento no número de casos no Amazonas. Com a confirmação, a Secretaria Estadual de Saúde avalia quais medidas podem ser adotadas para evitar que essa variante se espalhe. A nova cepa foi identificada em Sergipe no início do mês de fevereiro, a partir da análise de amostras de um sergipano que trabalha em Manaus. É o primeiro caso da variante brasileira do novo coronavírus no estado. O paciente é um mecânico de aeronaves que chegou à capital sergipana no dia 22 de janeiro com sintomas gripais, mas que de imediato ficou em isolamento domiciliar, segundo relatam os familiares. Só que os sintomas persistiram e ele procurou ajuda médica no hospital particular de Aracaju. Na UTI foi sedado e entubado e no dia 4 de fevereiro recebeu alta. Foi coletado uma amostra e enviado a amostra para o nosso laboratório de referência. Estávamos esperando, o resultado dessa amostra. Acreditávamos que pela grande circulação dessa linhagem lá no Manaus, provavelmente seria positiva. Nós fizemos esse acompanhamento e ontem recebemos o resultado confirmando que de fato se tratava de uma pessoa que teve essa linhagem aí identificada, que é uma variante de interesse. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Sergipe, a presença de mutações é um processo natural na biologia dos vírus. Elas podem representar um impacto na saúde pública, caso apresentem um potencial de maior transmissibilidade, como é o caso dessa variante mais recente, denominada P1. Ela foi descoberta em dezembro de 2020, quando o Japão a identificou num grupo de viajantes brasileiros. A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe aguarda os resultados das análises de outras amostras que estão na Fiocruz, no Rio de Janeiro. O governo diz que estuda medidas para conter a disseminação da variante. O Estado está atento a isso e tem avaliado que medida de barreira seria mais indicada para que não seja também energia gasta onde não precisa. O governo da Paraíba anunciou um toque de recolher para João Pessoa e outras 143 cidades. O Laerte Cerqueira é quem conta para a gente. Começa a valer amanhã, dia 24, e vai até o dia 10 de março. Essa é a primeira vez que aqui na Paraíba vai ter
toque de recolher. Vai acontecer em 138 cidades que estão na bandeira laranja e mais 6 municípios que estão com a bandeira vermelha. Toque de recolher de 10 horas da noite às 5 horas da manhã. O decreto que foi publicado agora há pouco também traz medidas com relação ao funcionamento de bares e restaurantes, que agora vão passar a funcionar a partir de amanhã, de 6 da manhã às 4 da tarde, com presença de pessoas e depois só por meio de delivery e entrega. Missas e cultos estão suspensos. Os shoppings vão continuar abertos, mas de 9 da manhã às 21 horas. Os salões de festa vão ficar fechados. O futebol, o Campeonato Paraibano, pode acontecer, mas sem a presença de torcida. Cinemas também estão fechados. No caso de repartições públicas, serão aplicadas algumas escalas para que haja também agendamento de serviços. A expectativa agora é com o fechamento da orla de João Pessoa e das cidades aqui da região metropolitana. Isso porque, nesse caso, o decreto vai sair pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Esse decreto não saiu ainda, é um decreto que vai sair e vai juntar as medidas das cidades da região metropolitana. A cidade de Uberlândia, que fica no Triângulo Mineiro, também passa a ter um toque de recolher a partir das 8 horas da noite de hoje. A medida foi tomada pela prefeitura da cidade para diminuir a circulação de pessoas e tentar reduzir o número de casos da Covid-19. Entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, quem estiver nas ruas terá que se justificar. O transporte público da cidade fica parado durante este horário. Apenas hospitais e farmácias podem funcionar no período. Também está proibida a venda de bebida alcoólica enquanto durar o decreto em qualquer estabelecimento. As medidas valem por uma semana, mas podem ser estendidas até que a situação melhore. A prefeitura anunciou que vai montar um hospital de campanha na cidade para aumentar os leitos para pacientes com a doença. Uma semana depois da pane elétrica, que causou a perda de 229 doses da vacina contra a Covid-19, a cidade de Igarapé, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, retomou a vacinação de idosos e também dos profissionais de saúde. A vacinação contra a Covid-19 em Igarapé poderia estar mais adiantada. Mas na última semana, 229 doses foram perdidas por causa de problemas no refrigerador da policlínica, onde estavam armazenadas. A prefeitura suspendeu a aplicação até receber uma nova remessa. A reposição chegou ontem. São 270 vacinas que foram liberadas pelo governo do estado. Elas saíram de uma reserva técnica de 5% do total das doses para possíveis acidentes como esse. Agora, segundo a prefeitura, as vacinas vão ficar armazenadas e monitoradas por câmeras. Das 270 doses de Coronavac que chegaram, 140 estão reservadas para idosos com 90 anos ou mais. 12 profissionais de saúde que aguardavam a primeira dose também vão ser imunizados. As outras 118 vacinas são referentes à segunda dose de idosos que vivem em asilos e profissionais de saúde. Na cidade, coveiros também estão sendo vacinados. Que vacina é essa que o senhor tomou? O caso da perda de vacinas ainda está sendo apurado. Quanto às sindicâncias e a investigação, todos estão sendo ouvidos pela Polícia Civil e pela Prefeitura Controladoria do município. E até o momento ainda não tem nenhum laudo, nenhuma conclusão ainda. O processo ainda está em andamento. Um prejuízo que gerou indignação. Dona Judite é do grupo de risco e ainda não foi incluída no plano de vacinação. Ela aguarda rezando. Eu acho que vai ser bom, porque todo mundo está tomando e a gente estava pegando com Deus para chegar essa vacina, para ver se Deus abençoa que essa doença passiga, né? Aí eu falei, eu vou tomar, assim, eu estou esperando. Tá certo, a senhora tem que tomar a vacina sim. A Prefeitura de Igarapé disse que está vacinando os coveiros porque o programa de vacinação contra a Covid-19 considera todos os funcionários de cemitérios como profissionais de saúde. A gente fala agora de uma outra preocupação que as pessoas devem ter neste período, com o mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. É que as altas temperaturas e as chuvas favorecem a reprodução do Aedes aegypti. A alegria de Dona Geralda é em receber os agentes de endemias. Na casa dela, tá tudo de acordo com o que as equipes ensinam. Recipientes emborcados e na caixa d'água, ela improvisou uma capa de pano com elástico e tudo. Tomo cuidado demais, limpo minhas vasilhas
Ou bem coberto para não entrar. E se entrar, quando elas chegar, remédio neles. Dona Geralda tá certíssima. Até agora, Petrolina não registrou nenhum caso confirmado de dengue, zika ou chikungunya este ano. Mas nem por isso pode se descuidar. Nos últimos dias, os agentes de endemias estão intensificando os trabalhos nos bairros da cidade. O diretor de Vigilância Epidemiológica do município, Acácio Andrade, explica que quando começa a chover, a tendência é que o risco aumente. Nossa equipe de agentes de combate a endemias realiza nesse momento a intensificação das ações de educação em saúde, bem como a identificação e o bloqueio desses focos, tanto nas residências quanto em pontos estratégicos. As chuvas desta época criam um ambiente ideal para a reprodução do Aedes aegypti. A água que fica acumulada nos recipientes serve de criadouro para que as fêmeas do mosquito depositem os ovos, ou podem ajudar a eclodir aqueles que foram colocados até pelo menos 400 dias atrás. Consciente desse perigo, Dona Socorro emborcou todos os recipientes que podem acumular água na casa dela com a ajuda das agentes de endemias. Primeiro, as garrafas, depois, a banheira e o balde. Ela não quer que ninguém adoeça por aqui. A gente tá fazendo isso para ver se evita, né não? Não quer adoecer não, né? Quero não, Deus a livre. Quero adoecer nada, Deus me defende. Já vi doendo direto. Por isso que eu tô, ó, derramando todas as vasilhas de água que tem cheia por aí, dentro de casa, por todo canto. Bom exemplo. Veja a seguir o perigo dos raios. Alguns cuidados são importantes para evitar acidentes. Brasil TV de volta com as informações da operação da Polícia Civil de Minas Gerais que prendeu 10 pessoas hoje de manhã. Os presos são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que trazia drogas do Paraguai e da Bolívia para Minas Gerais. O dia nem tinha amanhecido ainda quando 160 policiais civis partiram para cumprir os 13 mandados de prisão. Às 6 da manhã, Patrick Rodrigues Pinheiro já estava algemado no apartamento onde mora no bairro da Graça, região nordeste de BH. Ele é considerado o tesoureiro da quadrilha e era responsável por esconder a origem dos lucros do tráfico. Ele era a ligação do mundo legal, do mundo lícito, que a organização criminosa tinha. Ele era o cidadão que podia aparentar ser proprietário desse patrimônio e dono desses valores em dinheiro, e assim ele conseguia, sem, entre aspas, levantar suspeita da polícia, movimentar o capital e negociar o patrimônio da organização criminosa em nome dos líderes que, se dessem as caras no mundo real, com certeza seriam presos. Os investigadores afirmam que Patrick agia a mando de Michel Vaz da Silva, considerado o chefe do grupo criminoso. Michel ainda não foi localizado pela polícia. De acordo com a investigação, a organização criminosa era uma espécie de atacadista das drogas. O grupo comprava grandes quantidades de entorpecente de fornecedores do Paraguai e da Bolívia e revendia para traficantes mineiros. Eles não são quem vai aqui no aglomerado e vende para o usuário final. Eles são quem faz essa droga sair desses países de fronteira, como eu disse, e chegar até os portos secos, a gente chama assim, os bunkers, como se quiser chamar, os lugares que a droga vem na carreta e é colocada ao solo para depois ser distribuída até chegar ao usuário final. Em 2 anos, a polícia apreendeu 700 quilos de drogas com integrantes do grupo. No último flagrante, quem caiu foi o sócio de Michel, Dilson Guzmão de Oliveira Neto, um comerciante de Itaobim, que a polícia aponta como responsável pela distribuição de drogas no interior. Ele foi flagrado em novembro, transportando 20 quilos de crack. O comerciante também abriu empresas de fachada em nome de Laranjas para enviar dinheiro aos fornecedores de drogas na região da fronteira. Aqui, em Itaobim, concentra-se a parte da organização criminosa envolvida com a lavagem de capitais, em que esses indivíduos usam empresas lícitas, né, de fachada, né, e empresas ilícitas,
né, que colocam capital capital sujo, né, capital derivado do tráfico de drogas, nas empresas lícitas. A Justiça determinou a apreensão de 87 veículos, entre carros, motos e caminhões, além de bloquear quase 9 milhões de reais depositados em contas bancárias dessas empresas e de parentes dos integrantes da quadrilha. A gente fala agora do perigo dos raios. No fim de semana, 3 cachorros morreram e um homem ficou ferido depois de uma descarga elétrica no Recanto das Emas, que fica no Distrito Federal. Só nos 10 primeiros dias de fevereiro, mais de 20 mil raios caíram no DF, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 6 mil deles tocaram o solo. No último fim de semana, uma dessas descargas elétricas atingiu uma árvore no Recanto das Emas e deixou vítimas. 3 cachorros morreram e um homem que estava perto do local foi hospitalizado. Em 2019, um menino de 13 anos morreu depois de ser atingido por um raio enquanto caminhava nessa área da QS 307 em Samambaia. A câmera de segurança mostra a criança numa área descampada. De repente, um raio. A imagem se apaga e volta com defeito. Neste outro ângulo, dá para ver a nuvem de fumaça no exato momento em que o raio caiu. A Adriana mora na região e tem que passar por esse outro terreno descampado para ir até o ponto de ônibus. Dá medo. Eu estava no trabalho e quando eu cheguei meu filho falou que caiu um raio bem aqui na frente de casa, né? Nessa chuva que deu forte agora nesses últimos dias. O Francisco também se preocupa. Dia de chuva eu não saio de casa de jeito nenhum. Os raios começam em nuvens verticais criadas a partir de calor e umidade. Quando o raio é disparado para a terra, sempre vem com carga elétrica intensa. Fevereiro de 2021 já é o mais chuvoso da história do DF. Segundo o IMET, até ontem de manhã, o acumulado de chuva somou 473 milímetros. O maior volume de chuva tinha sido em 1980, há 41 anos, quando chegou a 460 milímetros. O fenômeno que vinha causando essas chuvas era a zona de convergência do Atlântico Sul, responsável pela maior parte dessas chuvas que ocorreram ao longo de todo o mês de fevereiro. É claro que foi potencializada aí pelo fenômeno Laninha. O Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas tomem alguns cuidados quando começar a cair raios. Ficar longe de janelas, ficar longe de estruturas metálicas, desligar aparelhos elétricos, não usar o celular ligado na tomada, se estiver no carro, ficar com os vidros fechados e nunca se abrigar embaixo de árvores, porque atraem os raios. Em caso de estar em via pública, é importante que eu busque abrigo. Não sendo possível buscar abrigo, é importante que eu me posicione agachado, para que eu não ofereça a minha silhueta, o meu corpo, como sendo o ponto mais alto da paisagem. Você já usou o cartão de crédito ou débito hoje para pagar alguma coisa? A chance da resposta ser sim é grande. Eu mesmo já usei. Então, isso porque, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o uso do chamado dinheiro de plástico aumentou no país no ano passado e movimentou 2 trilhões de reais. Alguns estabelecimentos sofrem ali, na hora de dar o troco. César Romero foi comprar o pão do dia. Na hora de pagar, não usou dinheiro em espécie. Normalmente eu utilizo cartão de crédito ou débito, prioritariamente cartão de crédito, porque a gente pode estar se utilizando dos benefícios do acúmulo de pontos, para você trocar por passagens aéreas, por exemplo, ou comprar pacotes em redes de hotéis, enfim. Jusceli prefere usar o cartão de débito para quase tudo. É mais prático. A gente está cada dia mais perdendo o costume, de andar com dinheiro. Eu prefiro cartão. Nessa padaria no centro da cidade, as compras com cartão de crédito e débito aumentaram muito. O proprietário até incentiva o pagamento via cartão, porque diminui a dificuldade de passar troco. O cartão nos traz segurança para a empresa, também para o cliente é mais seguro, porque é muito fácil de ser utilizado. E o cartão é creditado na conta da empresa imediatamente e é debitado também no cliente logo. E com ele é seguro porque não precisa andar com dinheiro no bolso, anda apenas com cartão. Eu acho que a tendência é aumentar esse índice de utilização dos cartões, porque é muito fácil, muito rápido e muito tranquilo para todo mundo. Muitos consumidores estão preferindo o dinheiro de plástico,
Em 2020, os pagamentos feitos com cartões de crédito, débito e pré-pagos chegaram aos 2 trilhões de reais, um crescimento de 8,2% em relação ao ano anterior, segundo a Abecs. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, outro fator que influencia esse crescimento é a segurança. Muitos clientes têm receio de andar com dinheiro na carteira e serem assaltados. Muitas empresas já utilizam o pagamento via QR Code com a utilização do celular. Aponta a câmera e pronto, já está pago. Carlos está usando o que há de mais moderno, o cartão por aproximação. Ele não precisa nem digitar a senha. Isso, e ainda mais nessa época de pandemia, a gente tem que evitar ao máximo contato com teclados, né? Porque é uma fonte muito grande pode ser uma fonte muito grande de contágio. Então eu sempre prefiro pagar com cartão e de preferência nos estabelecimentos que tem a aproximação. Assim eu me protejo e protejo também o atendente, a caixa, né? Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias daqui a pouco no Jornal Nacional, sempre às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.